Olha que interessante. Do meu ponto de vista, né? Das coisas que eu estou estudando atualmente, sem querer, comecei a estudar sobre a Gestalt, comecei a ler um livro de Gestalt terapia. E no finalzinho do livro ele citou algo sobre sadomasoquismo e... Ui! Ai, que susto! Fui pesquisar os termos que apareceram junto com sadomasoquismo e fui conhecendo, acabei conhecendo o BDSM. Curioso como eu sou, não sabia o que era BDSM. Comecei a me aprofundar um pouco mais. Descobri que é uma galera fetichista, né? Tem a galera da sexualidade e a galera do fetiche. Aí acabei conhecendo alguns termos muito interessantes que fazem nos pensar profundamente e parece que... Vai pra lá, jacaré. Parece que a única coisa... Não, uma das poucas coisas que o ser humano tem controle é sobre o seu interesse. O interesse sexual, o interesse fetichista, porque querendo ou não, estamos em um molde que devemos agir de tal forma para o bem na perpetuação da espécie. Acho que é essa a palavra. Por isso entra o conservadorismo. Só um ponto de vista em base em tudo que eu estou aprendendo. E tem pessoas que não se sentem à vontade com esses rótulos de gostar de uma coisa ou gostar da outra. Então acaba com a liberdade que você almeja ter, do que te dá prazer, do que não te dá prazer. É um ponto que essa galera do BDSM trabalha muito interessante. O prazer, em poucos dos casos, é uma coisa que se faz sozinho. O prazer sozinho não é tão saboreado como em dois, no mínimo dois. E tem uma coisa que eles falam, que eu acho bem interessante, que é sobre consentimento. Esse conceito de consentimento, ele melhorou um pouco a minha visão das coisas. Porque sempre que tiver mais de dois negociando, a gente pode trabalhar em 4 situações diferentes. Se algo é eu que estou fazendo, se esse algo é o outro que está fazendo, se este algo é para o meu prazer ou para o meu benefício, e se este algo é para o benefício do outro. A roda do consentimento, ela se baseia nesses 4 pontos, que tem esses 4 quadrantes aí. Pode ser trabalhada de forma bem organizada, se a comunicação for clara, se a comunicação for assertiva, se a comunicação for não violenta. Uma habilidade que este segmento faz treinar é a parte da comunicação, sem sombra de dúvida. Eu tive a oportunidade de me encontrar com o pessoal desse podcast, que fala muito bem sobre BDSM, conta suas experiências, conta seus causos. Foi fantástico, foi um aprendizado imenso. Fiquei meio sem jeito, porque eu acho que dei umas bolas fora. Mas tá legal, né? Por eu ser um pouco ignorante nesse assunto, mas mesmo assim eu consegui aprender bastante coisa. E um dos pontos interessantes é que não importa o gênero biológico que você tem. Isso aí é meu ponto de vista também, né? Se você nasce com se você nasce com clitóris, se você nasce com testículo, se você nasce com ovário, esses órgãos estão diretamente ligados aos hormônios. Então não importa o tipo de órgão que você tenha, uma coisa que tem bastante influência na nossa cognição, nas nossas conexões sinápticas, são os órgãos sexuais, são os óvulos, são os testículos, são a testosterona e progesterona, se eu não me engano. Então toda mulher tem um pouco de testosterona e todo homem tem um pouco de progesterona. Nada é exclusivamente do outro. Mas a quantidade de testosterona que faz com que o sexo do bebê tenha a proporção e a fisiologia masculina ou feminina.
Porque se na hora da fecundação tiver um cromossomo que aciona o fazer, a fabricação, né, a montagem do testículo, o próprio feto vai conseguir criar testosterona, que é o cromossomo Y. E isso vai fazer com que o corpo se forme na estrutura masculina. Só que aí nós estamos falando de corpo, né, cara? Nós estamos falando de uma coisa que é visível. Você consegue olhar ali e ver se tem um pinto ou uma vagina. Mas tem estudos que mostram que, na média, o funcionamento do cérebro masculino é diferente do funcionamento do sexo feminino. Porque quando o cérebro feminino ele ativa, eles têm mais facilidade nas conexões dos dois hemisférios do cérebro, lado direito e lado esquerdo, que é a parte mais racional e a parte mais emocional. Já o homem, essa conexão se formam mais acionando a parte do córtex, que é a parte do raciocínio lógico. Então, em imagens, em exame de imagem, mostra que os homens acendem mais a parte frontal do cérebro e das mulheres as partes laterais. Isso não é uma regra, mas é uma pista. E é uma média. E é uma média, nós só temos que analisar e tentar comprovar. Talvez seja difícil. Talvez seja porque a gente não tem ferramentas o bastante para conseguir entender os engramas, que é o ponto principal, de forma ao vivo, sabendo distinguir um do outro. Mas acaba servindo como uma base. Porque se pensarmos isso, se acharmos que isso é plausível, essa sutileza dessas conexões, pode-se afirmar que uma dosagem um pouquinho a mais de testosterona pode fazer com que o cérebro aprenda a ter as conexões diferentes. Porque, como eu falei, os engramas, nós temos as memórias inatas e as memórias aprendidas. As memórias inatas são as memórias que não sabemos ainda, mas possa ser que na fecundação a gente tenha, absorva um pouco dessa memória dos nossos pais. Mas, gente, eu tô fora que essa é sutil, é uma alteração sutil, que pode fazer com que nós temos um pensamento mais no espectro da sexualidade. Que não existe pessoas 100% hétero masculina, 100% hétero feminina. É como se fosse a loucura. Talvez não seja um melhor exemplo, mas é o que veio em mente. Antigamente nós tínhamos a pessoa que era sã, que era saudável, e tínhamos as pessoas loucas, que eram anormais. Então se a pessoa tivesse qualquer alteração diferente, já era motivo de ser considerada louca. Com o tempo, nós fomos aprendendo a distinguir a loucura, a entender uma diferença de uma loucura com histérica. Aí começamos a identificar o que é histérica. Aí depois foi... E olha que interessante. Histeria era mais atribuída às mulheres. Por quê? Por causa da TPM. A TPM é um descontrole, uma disfunção hormonal, acredito que seja isso, que faz com que a mulher ela não esteja no seu melhor momento, esse momento mais natural, justamente por essa alteração. Então, foram se descobrindo que, eu não sei que médico que viu, eu não lembro também de toda a história, mas em algum momento o médico descobriu que quando fazia o estímulo da vagina, aquele momento de histeria passava.
porque a mulher sentia orgasmo, a mulher sentia mais tranquila. Aí criou-se umas ferramentas para estimular o orgasmo, e aí criou-se um vibrador. Aí Freud associou isso ao prazer. Então, aí criou-se toda aquela teoria do prazer, do consciente, do inconsciente, que até ele pôde explicar muita coisa. Ele pôde acionar muita curiosidade, ele pôde... mudou a história da psicologia, não vou negar. Voltando, a sexualidade é algo que é próprio, é seu, você explorando, você se conhecendo, quando você entende a sexualidade no nível perceptivo, para saber o que te proporciona prazer, o que não te proporciona prazer, você tem um grande vantagem, assim dizendo, porque você entende os sentidos que melhor funcionam em você. Então, tem pessoas que gostam de dor, mas é vários tipos de dor. Dor de tapa, dor de murro, dor de queimação, dor de corte, dor de furo. E para essas pessoas que gostam de dor, o cérebro, quando ele sente prazer e quando ele sente dor, os locais que ativam no cérebro são praticamente as mesmas áreas. Então, quando você sente prazer e quando você sente dor, as mesmas áreas são ativadas. E isso é muito interessante, justamente se explica porque esse público masoquista sente esse tipo de prazer. Porque o cérebro é uma coisa engraçada. O cérebro, ele não sabe o que está sentindo. Portanto, se ativa a minha área, é isso que eu estou sentindo. Não interessa. Então, aí entra a inteligência emocional, que é você conhecer bem os pontos do seu eu, de você. Do ser no mundo, do ser aqui, do ser você. Porque se você é estimulado e essa estimulação aciona uma parte do seu cérebro, os engramas vão entrar em ação e vai trazer aquela reação. Olha, até rimou. E isso pode explicar aquela vontade incontrolável de comer algo em determinadas situações. Ou uma pessoa que está em um determinado estado emocional e prefere comer determinado tipo de comida. Ele pode explicar, mas a psicologia entende o funcionamento aceitável. Pelo menos até onde eu pude entender, porque minha grande dúvida na psicologia era, tá, o que a gente faz com isso? Eu sei que ele está vendo distorcido, mas o que eu faço? Eu vou ensinar para ele a forma correta, eu vou moldar o jeito que ele interpreta para fazer sentido para ele. E estudando sobre luto, eu pude entender que é isso. É a gente entender como o cérebro de determinada pessoa funciona e qual que é a parte lúdica, qual que é a parte lógica dessa pessoa e trabalhar em cima disso. Não é impondo as nossas certezas e nem as nossas teorias, mas a gente tem uma base, é aí que está ter uma base filosófica, a base de um autor, de uma abordagem que a gente se identifica e trabalhar sobre aquela abordagem. Então as perguntas que vamos fazer é para aquele fim. É uma pergunta comportamental, é uma pergunta existencialista, uma pergunta psicanalista. E isso começa a fazer sentido porque esqueci o que eu estava falando. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, o trabalho em si de autoconhecimento é você ter um objetivo. Entra de novo naquele tema que eu falei. É ter um objetivo. Porque se você é uma pessoa que quer se autoconhecer, se você não tiver uma linha de um segmento comprovado cientificamente, que é uma das 3 abordagens da psicologia, seu autoconhecimento não vai ser autoconhecimento. Talvez seja um autoflagelo, uma autodestruição, porque você pega um livro de autoajuda, lê esse livro, entende uma coisa, conhece outro autor, compra esse livro, lê, entende uma coisa, para de ler livros, começa a ver vídeo,
começa a misturar um monte de teorias que começa a se encavalar entre elas e acaba que perdeu o foco. Quando a gente está na área da psicologia, nesse sentido de exploração, autoconhecimento com embasamento científico, pode seguir por esses 3 caminhos: comportamental, existencial, psicanalista. Por isso a importância de fazer terapia com profissionais formados, porque se você for uma terapia holística, de pedras, de chakras, de hipnose, que era o meu caso, qual que é a linha de raciocínio que a gente segue? A linha da hipnose é, falando por experiência, porque é uma área que eu estava me aprofundando, mas eu resolvi dar uma pausa justamente para pôr em prática isso que eu estou falando agora. Seguir uma linha objetiva para saber em que ponto você está buscando o autoconhecimento, e qual das 3 abordagens, porque não levam para o mesmo caminho. Por isso que eu dei uma pausa no atendimento de hipnose, por causa que para mim não estava claro para onde levar o sujeito. Agora está ficando mais claro por eu estar aprendendo sobre inteligência emocional. E por isso está ficando mais claro ainda quando eu aprendi mais profundamente sobre sexualidade. E ficou mais claro ainda quando eu estou aprendendo sobre consentimento. E mais claro ainda agora que eu estou aprendendo sobre engramas. Que a ideia nada mais é do que conhecer o seu corpo, conhecer a sua estrutura, conhecer o que te motiva, conhecer o que te ativa, porque, como eu falo nas minhas palestras, a percepção é o nosso filtro de como nós interpretamos o mundo. Se o nosso filtro está desregulado, a gente só tem que saber o quanto que ele está desregulado e aceitar isso, porque às vezes nos ensinaram errado e às vezes é o funcionamento normal dele, é o modus operandi. E como diz meu professor, está tudo bem, não se sinta culpado, aprenda a conviver com isso. A frase ilustre que eu adoro é: não perco mais tempo pensando no que eu poderia ter sido, já que eu sou o que eu poderia e não poderia ter sido. A ideia é essa: você agora aqui é a sua melhor versão do que você poderia ser, de toda a sua história, de tudo que você já passou, de toda a situação. Essa é a melhor versão. Essa é a melhor coisa que você pode ter feito, a melhor coisa que você pode ter se tornado. Tendo isso em mente, não fica se amargurando por não ter conseguido algo, ou por não ter realizado algo, ou por ter perdido aquela oportunidade. Talvez você perdeu por falta de experiência. Não sabia interpretar os detalhes que aquela oportunidade te deu. Talvez agora você tenha. Porque agora você entende como é que essa percepção, esse tipo de percepção funciona. Porque diferente do que muitos pensam, que nós só temos 5 tipos de percepções, que são nossos sentidos, no levantamento básico que eu fiz aqui são 12. Se eu não me engano é 12. Eu vou deixar na descrição. Que é a percepção de você sentir fome, percepção de você sentir temperatura, percepção de você sentir a sua, não é geolocalização, mas o sentido, se você está de cabeça para baixo, se você está em pé. Então tudo isso são tipos de percepções que elas estão sim associadas a nossos sensores primários, que são 5. Mas é uma mistura de sentidos que codificam para outros tipos de percepções. É como se fosse o sentimento e emoção, como eu tenho explicado aí em algum vídeo. Então a percepção em si não tem para onde correr, é uma das mais importantes para nós e interagir com o meio ambiente. E
A gente só está disposto a entender totalmente a percepção se a gente se entregar totalmente corporal. Porque se você tem vergonha do que sente, muito provavelmente você terá vergonha do que seu cérebro processa. Essa é uma coisa que o pessoal lá do... que é o podcast que eu tô escutando, tá transmitindo pra mim. Não sei se é essa a mensagem, mas é o que eu tô entendendo. Quando eu misturo as experiências dele com as partes de psicologia que eu estou estudando. Então é isso. Espero que não tenha me enrolado tanto. Mas estou aprendendo. É isso aí, meu povo. Fiquem bem.